Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta! Hoje aqui, ao vivo, né? Fazendo uma análise aí sobre a prova que teve no último domingo, dia 3, da ESA. A gente vai fazer aí um gabarito comentado. Aproveitando, né, o início aí, na nossa descrição, nós temos o PDF com as questões. Ainda não consegui oficial, então eu peguei uma parte de cada um que eu tive contato de alguns alunos que fizeram essa prova. Então não tá numa beleza, né? Mas dá pra gente acompanhar, tudo bem? Então o objetivo nosso dessa live aqui é exatamente mostrar como é que foi, né, essa prova da ESA na matemática e a gente fazer uma análise rapidinha aí, resolvendo e verificando se você já está aí próximo a ser um novo sargento, ok? Então vamos começar? Eu tenho aí a questão número 1, ela diz o seguinte aí, ó. A expressão que fornece o número de anagramas da palavra sargento, onde as vogais aparecem em ordem alfabética é... Tô fechando a porta aqui porque os meus cachorros, né, e como isso aqui é ao vivo, então acaba dando esse probleminha, beleza? Então vamos lá. Falando então, questão da ordem alfabética. Vamos pegar a seguinte situação, ó. Eu tenho a palavra sargento. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, ok? Ele não disse que é pra gente fazer as ordens juntas, ou seja, as vogais juntas, e sim ordem alfabética. Então aqui, na verdade, eu vou estar, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Dessas 8, né, desse N igual a 8, eu preciso escolher, desses caras, eu preciso escolher o quê? 3 posições quaisquer. E aí, a ordem que eu escolho dessas opções tem que ser, por exemplo, aqui tem que ser o A, em qualquer posição das 8, certo? Tem que escolher o A, na sequência, o E não pode ser antes dele. Então, se eu escolhi o A aqui, por exemplo, eu vou colocar o E nessa posição, não precisam estar juntas, mas tem que estar em ordem alfabética. E aí, de repente, eu posso colocar aqui o O. Observe, então, que o que eu quero aqui é pegar uma combinação das 8 posições e escolher 3. Mas, Edu, por que é uma combinação? Perceba, quando eu escolher o A, o E e o O, isso me interessa. Mas eu poderia estar mudando de lugar, escrevendo o A, o O e o E, colocando o E, o O e o A, colocando o E, o A e o O, colocando o O, o A e o E, e colocando o E e o A. Percebe que todas essas 6 possibilidades, ou seja, o fatorial de 3 aqui, eles não me importam. Eu quero uma delas. No caso, essa aqui. Tá? Então, mas eu queria uma delas. As demais, todas elas não fazem diferença. Então, por isso que eu vou fazer uma combinação de 8 pegando 3. Beleza, Ledu. E daí? Daí o que sobra, eu vou preencher com os demais. Então sobra 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, sobra o 5 fatorial. Dessa forma, o que a gente está querendo aqui? A combinação, né, é uma formulinha 8 fatorial. 8 menos 3, que é 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Isso aqui é a combinação de 8 pegando 3. Vezes 5 fatorial. Desta maneira, como isso aqui é uma multiplicação, esse elemento e esse elemento eu posso simplificar, então eu consigo achar a solução aí, e a resposta desse exercício aqui, para mim, nessa prova que eu peguei, é a letra E, onde ou seja, isso aqui é 8 fatorial dividido por 3 fatorial. Beleza? Então, isso aqui é uma questão bem interessante, diria que um pouquinho complicado, mas dá para sair legal se a gente entender bem o conceito da questão de, né, não precisa nem mexer muito com fórmula aqui, mas dá para sair direto. Legal? A outra questão aqui, ele fala assim, ó, identifique o ângulo X em radianos no intervalo de 0 fechado, 2π fechado, ou seja, na primeira volta, cujo seno de X é igual ao seno de 2x. Tá? Então, perceba que nós temos aqui o seguinte, ó, quero que o seno seja igual ao seno de 2x. Legal. Dentro desse intervalo. Então, o que a gente vai fazer? O que é seno de 2x, Edu? Seno de 2x, eu poderia escrever como sendo, ó, seno de x mais x. Beleza? Tá. E aí,
Desse outro lado aqui eu permaneço o seno de x e aí eu pergunto, Ledu, o que é isso aqui? Isso aqui é aquela famosa minha terra tem palmeira onde canta sabiá. Seno A cosseno B cosseno A. Então, se você desenvolver isso aqui, você vai ver que isso aqui vai ficar 2 vezes seno x cosseno x, tá? Seno A cosseno B cosseno A, como x é x, então eu tenho 2 vezes isso. E aí você fala, bom, Ledu, e agora? Como é que eu vou resolver? Porque eu quero resolver essa equação. Se nós mandarmos todo mundo para lá, fizermos igual a zero, eu ficaria com a seguinte situação aqui, ó. 2 seno x cosseno x menos seno x, isso aqui é zero. O que eu tenho em comum nos dois? Eu tenho em comum aqui, ó, o seno x aqui e o seno x aqui. Então eu posso colocar isso em evidência. Ah, entendi, Ledu. E aí agora o que acontece, ó? Sobra para mim aqui um 2 cosseno x menos 1 igual a zero. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso famoso PN, ou seja, o nosso produto nulo. Mas, Ledu, o que é o produto nulo? O produto nulo é aquele onde você tem uma multiplicação de termos que dá zero. Então, você pode dizer que o seno de x é zero, ou que 2 vezes o cosseno de x menos 1 é zero. Daqui eu tenho duas soluções. Percebe? Quando que o seno de x é zero? Então, eu vou lá no meu ciclo trigonométrico. Esse é o nosso eixo do seno. Quando que ele vai ser zero? No ângulo 0 e no ângulo 180. Então, percebe, ó, no ângulo 0 ou no ângulo 180 graus. Como ele fala em radiano aí, eu vou escrever isso aqui como 0 rad ou isso aqui como π radiano. Achei duas possíveis respostas para cá. Do outro lado, como eu tenho 2 cosseno de x igual a menos 1 igual a 0, então eu vou fazer que isso aqui vai ser cosseno de x igual a meio. De novo, cosseno de x igual a meio, isso vai acontecer em duas situações. Então, eu vou olhar agora aqui para o nosso ciclo trigonométrico. Percebe que o eixo do seno é esse aqui e esse é o eixo do cosseno. O eixo do cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Quando é que o cosseno vale meio? No ângulo de 60 graus. Então, está aqui, ó, 60. Como eu quero levar ele para o quarto quadrante, eu vou pegar 360 e vou tirar 60. Então, isso aqui dá 300 graus. Beleza? Então, eu achei as soluções. Como ele quer em radiano, então vamos só converter em radiano aqui para a gente ver o que acontece. O que é o 60? Lembrando, para converter em radiano, é só a gente multiplicar o ângulo por π sobre 180. Então, isso aqui vai ser π sobre 3 rad. Como eu quero levar para o quarto quadrante, isso aqui seria 2π menos x. Então, eu vou multiplicar o 3 vezes 2 e tirar 1. Isso aqui é 5 vezes 60, né? Então, 5 vezes π sobre 3. Se nós olharmos para as alternativas, você percebe que aqui ele tem, ó, os ângulos π sobre 2, π sobre 9, π sobre 4, π sobre 6 e π sobre 3. Então, a alternativa para essa provinha que eu estou com ela em mãos aqui seria a alternativa onde eu tenho aí o π sobre 3, que no meu caso aqui é a letra E. Aí dá uma olhadinha na sua prova e vê se é igual. Mas tá aí matando o exercício. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu apagar a lousa para a gente já ver aqui os próximos casos. Comenta aí, tá gostando? Tem alguma dúvida? Manda aí que a gente vai conversando com você no chat. Beleza? Vamos lá. Apagar aqui. E é isso aí. E nós podemos apagar. E vamos dar continuidade aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Se tem alguma coisa, alguma informação aqui que eu tenha passado desapercebido. E já vamos para o terceiro exercício. Beleza? Aqui tá tudo bem. Edu, ok. Deixa eu ver no chat aqui. Comenta aí, você que está em casa, para eu verificar aqui se está tudo bem. Temos alguns comentários. Muito bom. Muito obrigado por você estar conosco aqui. E é isso. Vamos lá. Terceiro exercício está dizendo o seguinte, ó. Considere A e B números reais positivos. Eu conheço o log de A como 2, o log de B igual a 3. Calcule o valor de log de A vezes B ao quadrado. Isso aqui é uma questão bem de propriedade. Olha só que interessante. O problema deu que o log de 2 na base 10
ele vai chamar, aliás, log de A na base 10, ele vai chamar de 2, e que o log de B na base 10, ele vai dizer que vale 3. O que ele quer que a gente calcule é o log de A vezes B ao quadrado. Isso aqui é propriedade pura, né? O que a gente vai fazer aqui? Log da multiplicação. Nós podemos transformar isso em adição. Então, log de A mais log de B ao quadrado. Bom, uma parte do problema está resolvido. Log de A eu sei quanto é, isso aqui é 2. Isso aqui é expoente, ó. Então, a gente faz a regra do pulinho. Esse n aqui passa multiplicando. Então, isso vai ficar 2 vezes. O log de quem? O log de B. Mas o log de B vale 3. Então, isso aqui é 2 vezes 3, que é 6. Somado com 2, logo o log de A vezes B ao quadrado é 8. E está aí resolvido mais uma questão. No gabarito meu aqui, seria o nosso item E. Show de bola, não é? 3 questõezinhas, ó, babinha, nós já matamos ela rapidamente. E aí você só se dando bem, não é? A quarta questão, ele fala sobre gráfico de uma função exponencial que a gente conhece bem, f de x igual a 2 elevado a x. E ele pede para a gente olhar para as alternativas e verificar qual é a resposta. Então, vamos lá. Percebe que a função f de x igual a 2 elevado a x, ela é exponencial. Tá. A minha base é maior que 1, então ela é função crescente. Se nós analisarmos bem, isso aqui vai acontecer o quê? Ela é um gráfico desse jeito. Mas, Ledu, na hora da prova eu tô meio tenso, não lembro. Isso aqui eu sei que é 1, mas eu não lembro. O que eu faço? Você vem aqui rapidamente, ó, e faz uma tabelinha. Então, você tem aqui o x e o f de x, beleza? Dá valores para x quaisquer. Então, coloca lá, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá bom. O que é menos 2? Vai ficar 2 elevado, ó, a menos 2. E esse cara aqui, 2 elevado a menos 2, você fala assim, Ledu, o que significa o negativo no expoente mesmo? Inverte a base, ó. Então, isso aqui é 1/4. Ah, beleza. Então, 2 elevado a menos 1 é meio. 2 elevado a 0 é 1. E isso aqui é 2, é 4. Então, tá lá, ó. Se você montar agora o seu gráfico aqui, você vai perceber que é isso. E aí, olhando nas alternativas, nós vamos ver que a alternativa que nos interessa nessa prova que eu tô com ela em mãos aqui é a alternativa A. Bem sossegado. Legal? Vamos dar continuidade apagando a nossa lousa, que essa live hoje é rapidinha. A ideia é resolver essas questões aí de forma bem rápida. Se por acaso você ficar em dúvida com alguma coisa aí, bacana, pergunte, volte o vídeo. Temos aí um comentário da Natália dizendo que está muito bom, então excelente. Natália, obrigado aí pela sua ajuda, hein? Muito obrigado. E vamos dar continuidade então no nosso próximo exercício, que é o 5. Olha que bacana. Qual é a posição do ponto P em relação à circunferência que tem o centro C e sabendo que o raio é 5 unidades? Ó que filezinho. Vamos lá. Primeiro, o nosso ponto P tem as coordenadas aqui 5 e 3. O nosso centro da circunferência tem coordenadas 3 e 1 e o raio mede 5 unidades. Legal? Tá. Então nós temos que pensar assim, ó. Temos o centro e temos o raio. Isso aqui mede 5. Esse centro, a coordenada dele é 3 e 1, né? E esse ponto P agora tem 3 possibilidades. Ou ele está fora, ou ele está na circunferência, ou ele está dentro. Como é que eu vou saber aonde é que está esse ponto P? Se você desenhar com escala rapidamente aí, você já descobre onde está. Porém, isso pode demorar um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular a distância entre esses dois pontos. Ledu, como é que a gente faz distância entre dois pontos mesmo? A distância entre o ponto P e o ponto C é um Pitágoras. É a raiz quadrada de quem? Da diferença do x. Então, olha lá, 5 menos 3 elevado ao quadrado. E a diferença do y. 3 menos 1 ao quadrado. Percebe? Isso aqui é 2 ao quadrado, é 4. Isso aqui é 2 ao quadrado, também dá 4. Então, nós sabemos que a distância do ponto P até o ponto C vai ficar a raiz de 8. Tá. Agora, nós precisamos comparar o raio com essa distância. Então, distância do ponto P até C e o raio. Para que o nosso ponto esteja fora, essa distância, né, do ponto P até aqui tem que ser maior que o raio.
Como é que eu vou fazer isso, Ledu? Como é que eu vou saber o que está acontecendo? Nós vamos colocar aqui o raiz de 8 e o 5. Raiz de 8, eu não sei quanto é, mas vamos lá, pensa. Raiz de 9 é 3, raiz de 8 é menos que 3, então é 2, alguma coisa. Mas se mesmo assim você não lembrar dessa dica, faz o seguinte, ó, eleva ao quadrado os dois lados, ó. Quadrado disso aqui dá 8, o quadrado disso aqui dá 25. Tira a conclusão, 8 é maior, é menor? Ah, 8 é menor, então se ele é menor, a distância é menor, então ele está dentro. E aí eu vou procurar agora a alternativa. E aí ele tem aí, ó, ele é excêntrico, coincidente com o centro, pertencente, externo, interno e não coincide com o centro. Então, a alternativa que nós estamos procurando aqui é a alternativa E. E é isso aí. Legal? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos para o nosso próximo exercício aí, o número 6. A operação carro-pipa destina-se a combater a seca no Nordeste. Essa logística é feita através de caminhões-tanque. Admitindo que esses tanques sejam cilíndricos, com raio 0,8 metros e altura 6,25, quantas viagens nesses carros cheios, chamados de carradas, serão necessárias para abastecer totalmente uma cisterna comunitária que tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões são 7, 6 e 2. E ainda ele pede para considerar aí o π igual a 3. Então vamos pensar assim, ó, geometria espacial. Existe aqui uma cisterna na forma de um paralelepípedo reto retângulo, cujas medidas são 7, 6 e 2, certo? Existe um caminhão-pipa que tem aí na sua traseira, né, a forma cilíndrica. O raio é 0,8 e a altura é 6,25 metros. Beleza? O que ele quer? Ele quer saber quantos desse eu consigo colocar aqui dentro. Então, na verdade, eu estou querendo saber o seguinte, ó. Eu preciso calcular o volume do cilindro, eu preciso calcular o volume do paralelepípedo e, fazendo esse cálculo, eu quero encontrar qual é a quantidade de caminhões. Como é que eu vou fazer para achar a quantidade de caminhões? Eu vou pegar quantos desse cabe aqui dentro. Então, eu vou dividir o volume do paralelepípedo pelo volume do cilindro. Essa é a ideia do exercício, ok? Então, agora vamos resolver. Primeiro, vamos calcular o volume do paralelepípedo, que é 7 vezes 6 vezes 2. Eu não vou fazer essa conta, tá? Eu vou deixar aqui, ó, até para a gente ver se é possível, de repente, a gente dar uma agilizada. Uma outra informação é que ele falou que o π a gente vai adotar como 3. Tá, como é que calcula o volume, né, de qualquer figura espacial? Área da base vezes a altura. Quando tem bico, divide por 3. Como o caso aqui, nenhum dos dois tem bico, então é a área da base vezes a altura. A área da base foi 7 vezes 6, a altura 2. Então está aqui a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, nós vamos calcular o volume do cilindro também como área da base. Só que a área da base nossa aqui vai ser um círculo. Então é π vezes 0,8 ao quadrado. Legal? Vezes a altura, que é 6,25. Percebe então que o volume do cilindro vai ser 3 vezes. Isso aqui eu vou abrir ele numa fração que eu acho mais fácil a gente colocar ele desse jeito, e aqui eu vou escrever 625 sobre 100. De repente é mais fácil para a gente fazer os nossos cortes. Legal? Percebe então que isso aqui vai ficar como? Ó, o volume do cilindro vai ser 8 vezes 8 dá 64, então vai ficar 3 vezes 64 vezes 625, tudo isso dividido por 1, 2, 3, 0, que é 1000, 10 vezes 100. Legal? Vou pegar essa expressão aqui, ao invés de fazer essa multiplicação, eu vou colocar ela aqui embaixo, do jeitinho que está aqui, tá? Então vai ficar aqui, ó, 3 vezes 64 vezes 625, tudo isso dividido por 1000. Ledu, quando a gente tem divisão de fração, o que a gente faz? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 7 vezes 6 vezes 2, que é a nossa primeira. Vou multiplicar pelo inverso, que é 1, 2, 3 zeros aqui, vezes 3, vezes 64, vezes 625. Até aí, tranquilo? Então vamos lá. Ledu, por que você não multiplicou? Porque eu posso dar uma simplificada, ó. Corto 6 com 6. Eu posso cortar esse 2 com esse 4. Aqui sobra um 2.
E aí agora a gente vai ter que fazer algumas continhas aqui, beleza? Tá. O que nós temos? 7 vezes 1.000, então a quantidade aqui vai dar, ó, 7 vezes 1.000, isso dá 7.000, dividido por 3 vezes 2 vezes 625. Ou seja, dividido por 6 vezes 625. Legal? Vou dar uma roubadinha aqui agora, né? E vamos ver o que acontece. Nós temos aqui, ó, 7.000, 6 vezes 625, então isso aqui é multiplicação, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 18, 12, né, com 3, 15, opa, 6 vezes 6 dá 36, com mais 1 dá 37. Beleza? É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. É 0,8, opa, tem um errinho meu aqui. Tem um errinho meu aqui que eu esqueci de uma coisa. Esqueci de uma coisa aqui. Deixa eu só apagar aqui porque eu esqueci de um detalhezinho aqui, ó. Cuidado com esse cálculo que a gente faz muito rápido aqui, ó. Isso aqui é 3, perfeito. 8 ao quadrado é 64, perfeito. Só que eu fiz uma besteirinha aqui, ó. Qual foi a besteira que eu fiz? 64 sobre 10, não. 64 sobre 100. Esqueci de levar o quadrado embaixo. E aqui vai ficar 625 sobre 100. Essa pequena diferencinha aí, é lógico, vai dar um errinho no final. Mas o processo é o mesmo, ó. 7 vezes 6 vezes 2. E aí, como vocês já viram, eu vou multiplicar pelo inverso disso aqui. Então, seria o 100 vezes 100. Então, agora não é mais 1.000, e sim 10.000. E aqui eu vou ter o 3 vezes 64 vezes o 625, tá? Que é essa parte invertida. Então, agora eu vou cortar aqui, ó. Eu tenho esse 64 e tenho um 3. Eu posso cortar esse 3 com esse cara aqui. Então, corta aqui, aqui dá 1. E aqui vai dar 3 dá 2, certo? Aí eu posso simplificar agora, ó. Esse 2 com 64, isso aqui dá 32. Corta esse 2 com 32, aqui dá 16. O que sobrou para nós aqui? 16 vezes 625. E aqui em cima eu tenho isso vezes 7. Nossa, Ledu do céu, que bagunça. Eu adoro fazer uma baguncinha dessa aqui, porque é bom para treinar o cérebro. E aí o que acontece? Ficou agora 16 vezes 625. Tá? Então nós temos aqui essa situação. Bom, dá para simplificar aqui o 625 e o 10.000. A gente pode ver quantas vezes ele cabe. Então eu tenho aqui 625 e tenho 10.000. Deixa eu ver se dá essa divisão aqui para a gente fazer. Isso aqui dá 1.000, então dá 1, dá 625. 625 aqui vai dar 5. 5, 2 para 9 dá 7. 6 para 9, isso dá 3. Então abaixa um 0 aqui. E isso aqui agora vai dar 6 vezes 6, 36, acho que dá 6. Isso dá 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, isso dá 12, dá 15, vai 1, 6, 6. Oh, ótimo, deu 16. Então, essa divisão desse por esse, ó, esse cara dividido por esse, dá 16. 16 aqui com 16 aqui eu posso simplificar. Então, a nossa quantidade aqui serão 7 carradas. Beleza? Essa aqui a continha foi um pouquinho mais chata, mas tá aí, tranquilo. Legal? Vamos lá, vou apagar aqui. Nós já estamos indo agora para o 7º exercício. Estamos na metade do caminho, hein, gente? Falta pouco. São 14 exercícios, então já já a gente termina essa correção, esse gabarito comentado. Muito obrigado aí por você estar com a gente. Compartilha aí, né? Manda para os seus amigos. Manda para os inimigos também, porque na verdade o seu inimigo ele não vai entrar dessa vez, ele vai entrar da próxima. Então você deixa para que na próxima ele entre, porque essa vaga é sua. Loucura, loucura, loucura. Então vamos lá. Nós temos agora aí o nosso 7º exercício. Isso aqui ele tem a ver com a parte de geometria e retas, retas paralelas, retas reversas. Isso aqui é bem interessante. Então vamos nominar aqui. Isso aqui é A. Aqui é o vértice B, vértice C e vértice D. Embaixo nós temos o E, temos o F, temos o G e lá no fundo nós temos aqui o vértice H. Percebe que ele tem algumas considerações. Ele pede para a gente observar o paralelepípedo reto retângulo
E sobre esse sólido a gente tem uma alternativa que é correta. As retas AC e HF são paralelas entre si. Então vamos agora analisar aqui, pegando o que ele está dizendo. Ó. A reta AC é essa aqui, ó. Tá? Então ele é a diagonal da face. HF está aqui, ó. Elas são paralelas entre si. Observe que elas estão em dois planos distintos, beleza? Só que elas são meio que reversas. Porque elas não estão no mesmo sentido de paralelismo. Ela faz um X aqui, né? Nós temos um aqui e outro aqui. Então isso não é verdade. Então a alternativa A está fora. As retas CD e CG são ortogonais. Então quem que é a reta CD? Ó? A reta CD é essa aqui, ó, tá? É uma aresta. CG é essa aqui. Observe que elas estão tocando num único ponto. Para elas serem ortogonais, elas têm que formar, sim, um ângulo de 90 entre si, e não no toque de um único ponto. Então, como ele está tocando num único ponto, né, eles são aqui o cruzamento, a junção, isso não é ortogonalidade. E sim, elas são, no caso, perpendiculares. Beleza? Então, também está fora. As retas BF e DH são perpendiculares entre si. Então, vamos lá. Quem que é o BF? Ó, o BF está aqui, né? E a outra é o DH. O DH está onde? O D está aqui e está aqui, ó. Percebe que essa reta e essa reta, elas são paralelas. Elas, cortando o mesmo plano ali, elas são paralelas entre si. E aqui ele fala que é perpendicular. Então, tá fora. O próximo, a reta CF é paralela ao plano ADH. Então, quem é CF? Vamos lá. CF está aqui, ó. Essa aqui é a nossa reta CF. Beleza? O plano ADH tá aqui, ó. Temos 3 pontos aqui que formam um plano. Então, você tem aí o paralelepípedo, ó. Tem uma reta aqui e tem um plano aqui. Sim, elas são paralelas porque elas estão em 2 planos distintos. E aí, são planos paralelos. Logicamente, a reta que pertence a esse plano é paralela a outro que está lá no outro plano. Então, sim, é verdadeira. E a alternativa aqui correta é a letra D. Perceba que é uma questão puramente teórica, né? A gente vai aí ver a parte da teoria. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o nosso próximo aqui agora, que é o 8º, que diz o seguinte. Numa PA crescente, os 2 primeiros termos são raízes dessa equação. X² menos 11x mais 24 igual a 0. E, sabendo que o número de termos dessa PA é igual ao produto dessas raízes, eu quero que você calcule a soma. Então, olha só que interessante. Nós vamos ter uma PA, 1, 2, blá, 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 último termo, que tem uma quantidade de termos que eu não sei qual é. Mas eu sei que ele é o produto das raízes. Beleza? Então, a quantidade de termos é o produto das raízes. Nós sabemos que o x1 e o x2 são os primeiros termos dessa PA, que também é raízes, ou são raízes dessa equação do segundo grau. Daí você fala assim, Ledu, como que eu acho isso aqui? Se você é um bhaskariano, você usa Bhaskara. Delta igual a B2 menos 4AC, né? Mais o x é menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Mas nós podemos também sair aqui por soma e produto, porque isso aqui vai me dar uma resposta interessante, ó. A soma é menos B sobre A e o produto é Czinho sobre A. Perfeito. Menos B sobre A vai ficar menos, o Bzinho é 11 negativo, então isso aqui vai ficar menos 11 sobre A, que é 1. A soma é 11. O produto é 24 sobre 1 e o produto é 24. Isso aqui me deu uma resposta. Isso aqui está dizendo para mim que eu tenho 24 termos. Então, esse cara aqui é o último termo e o primeiro termo é o x1, x2 até 24. Então, tem 24 termos. Beleza. Vamos resolver isso aqui. 2 números que dê 24 na multiplicação. 1 e o 24. A soma é 11, não é? Então vamos tentar o 2 e o 12. 2 somado não deu. Então vamos pegar o 3 e o 8. Opa, o 3 e o 8. 8 vezes 3 dá 24. 8 mais 3 dá 11. Então nós achamos o x1 e o x2 dessa nossa solução da equação do segundo grau.
Automaticamente, como ele é uma PA crescente que ele fala aí, então ele vai começar com 3, depois 8 e assim por diante. Perceba que a razão da nossa PA é o segundo termo, menos o primeiro, a razão é 5. Ledu, o que ele quer? Ele quer a soma desses 24 termos. Então nós queremos calcular a soma. Para eu calcular a soma, eu sei que a fórmula da soma de n termos é pegue o primeiro, some com o último termo, multiplique pela quantidade e divida por 2, certo? Sempre pega o primeiro, o último, soma os dois, multiplica pela quantidade de termos e divide por 2. Perfeito. O primeiro termo eu tenho, então a soma dos 24 aqui, ó, o primeiro termo eu tenho. Tá faltando achar quem? O 24. Como é que eu acho um termo qualquer numa PA? Então nós vamos lembrar aqui, ó, que a formulinha é A1 mais N menos 1 vezes R. Então, como a gente está querendo achar o termo 24, isso aqui vai ser 3. 24 menos 1, isso aqui dá 23. E a razão nossa é 5. Tá ok? Qual é, então, o resultado do A24? Perceba, isso aqui vai ser 3. 5 vezes 3 dá 15. Isso aqui é 230, metade de 115, né? Então, lembre-se que quando a gente multiplica por 5, a gente coloca um zero e divide por 2. Fica mais fácil, né? 5 é a mesma coisa que 10 sobre 2, então coloca um zero e divide por 2. Então, logo, nosso A24 vale 118. Ledu do céu, tá fácil, hein? Tá. Olha que legal. Isso dá 118 somado com 3 vezes 24 termos, isso dividido por 2. Logo, a soma que a gente está procurando vai ser 121 vezes, eu posso simplificar aqui, ó, o 121, o 2 e o 24, ó, isso aqui dá 12. Então, isso aqui vai ficar vezes 12, certo? E aí você fala, bom, legal, e agora? Nós vamos multiplicar 12 vezes 121. 12 vezes 121, a gente pode fazer a multiplicação em duas partes. Eu posso multiplicar o 121 por 10, dá 1210, e pegar o 121 e dobrar esse valor. Então, nós vamos ter aqui o dobro de 121, isso dá 242, e aí a gente vai somar isso. Então, isso aqui vai dar 1452, beleza? E aí, a alternativa dessa questão aqui vai ser, cadê aqui? A alternativa da minha prova aqui é a letra D de dado. Bacana? Sussa? Tá legal? Tá entendendo bacana aí? Como é que você foi nessa prova? Foi bem? Eu espero que sim. Então vamos lá. De novo aí eu quero agradecer por você estar conosco até agora. Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal aí, Bizu do Ledu. Nós também estamos lá no Instagram, Bizu do Ledu, dicas diretas. E para você que de repente, além da carreira militar, também vai prestar o Enem aí, nós temos o nosso curso do Enem, Rumo ao 1000 em matemática. Está disponível já, se você quiser acessar na nossa descrição aí, tem acesso. Nós estamos com um lançamento promocional com precinho show de bola. Entra lá, você vai gostar. E aí, vamos agora para a nossa questão número 9, que diz o seguinte, ó. Sejam A e B duas matrizes de ordem 2. Então, nós temos uma matriz A, temos uma matriz B, elas são matrizes de ordem 2, significa que elas são matrizes quadradas. Nós sabemos que o determinante da matriz A, então o determinante da matriz A, isso vale 2, e que o determinante da matriz B está valendo 5. Nossa, que legal, ó. Ele quer que você calcule qual é o determinante de 2 vezes A vezes B. Nossa, Ledu do céu, como é que a gente resolve uma questão dessa, hein? Pensa bem. Determinante. Tem um monte de propriedade, mas essa propriedade aqui é bem legal. Lembra da propriedade do biné? Qual que é a propriedade do biné? A gente pode converter o que nós temos aqui dentro, determinante da multiplicação, em multiplicação de determinantes. Então percebe que isso aqui eu posso escrever como sendo determinante de 2A, que é um termo, vezes o determinante de B. Bom, o determinante de B eu sei quanto é. Tá aqui, ó, é 5. Ledu, como é que a gente escreve mesmo determinante quando eu tenho uma multiplicação? Então, ó, determinante de K vezes A, onde o K é um termo qualquer, isso aqui é K elevado a N vezes o determinante de A. Isso aqui é uma propriedade. Legal, Ledu. E agora, quem é o K? O nosso K é 2.
Quem é o n? O n aqui, ele é a ordem. Ah, então a ordem é 2. Isso aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado vezes o determinante de A, que é 2. Pronto. Está matado o nosso exercício. Ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5. O determinante do que a gente está procurando aqui é 40. E a alternativa que a gente está procurando é a alternativa D. Sensacional. Show de bola. Legal? Dúvida até aqui? Então, vamos continuar. Para a nossa próxima questão, a questão 10, ele diz assim, ó. Em uma urna existem 5 bolinhas numeradas de 1 a 5. 4 dessas bolinhas vão ser retiradas, uma a uma, sem reposição. Qual a probabilidade de que a sequência de números observados nessas retiradas seja crescente? Aqui, vamos colocar o tracinho, né? 1, 2, 3, 4. Nós temos as bolinhas numeradas de 1 a 5 e eu quero que isso aqui seja em ordem crescente. Eu vou dar uma dica para você. Primeiro, ele quer a probabilidade, né, de ser retirado essa sequência. Não tentem fazer isso de uma forma direta. Por quê? Porque provavelmente você pode errar. Vamos tentar achar os nossos casos favoráveis primeiro. Vamos começar da forma mais simples. Qual que é a forma mais simples? Aqui ser o número 1. Tá? Como é ordem crescente, quem é o próximo? O próximo tem que ser 2. Tudo bem? E quem é o próximo? 3. E quem é o próximo? 4. Percebe que eu escrevi uma ordem. 1, 2, 3, 4. Mas eu também poderia colocar o número 1, o número 2, colocar o número 4 e o número 5. Ó. Essa ordem também me interessa. Ela está em ordem crescente. Isso vale. Ah, Ledu, vou fazer quantos desses? Vai demorar quantas horas? Não é muito. Acredite. Olha só. 1, 2, 4, 5, certo? Começando agora com 1, eu poderia escolher o 3. Se eu pegar o 1 e o 3, o próximo tem que ser o 4 e o 5, ó. Entendeu? E aí, começando com o número 1, não tem mais nenhum outro, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5. Eu também poderia colocar aqui o 1, 2, 3 e o 5, ó. Isso também pode. Começando com 1, acabou. Se a gente começar com o 2, a única formação em ordem crescente que é possível é essa. Ó. Percebeu que os meus casos favoráveis, então, vamos dizer assim, o meu evento, né, o número de elementos do meu evento A, são só 5. Ó. Aí você fala, ah, Ledu, entendi, mas eu quero a probabilidade. Como é que eu vou achar agora o meu espaço amostral? O meu espaço amostral vai ser o quê? Desses 4 que eu tenho aqui, eu vou escolher um dos 5. Na sequência, um dos 4, na sequência, um dos 3 e um dos 2. Na verdade, essa seria até o meu 5 fatorial. Não é porque não é permutação, né? Mas quase que a mesma coisa. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, quer dizer que o meu espaço, o número de elementos do meu espaço amostral aqui, ele vai ser o quê? 120. E aí, probabilidade de acontecer um evento sempre vai ser os casos favoráveis, aquilo que eu quero, sobre o total, que é o meu espaço amostral. Simplificando isso aqui, se a gente dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, nós vamos ter 1 aqui e aqui embaixo 24. E aí agora é só procurar a alternativa lá, que no meu caso aqui vai ser a alternativa B. Beleza? Tranquilo? Letter B. Letter B, letter B. Vem comigo. Fácil, hein? Curtiu? Tá fácil, hein? 10 questões. Já acertou as 10? Gabaritou até aqui? Não tava difícil, hein? Não tava mesmo, hein? A prova tava num nível bem legal. E tá num nível meio que voltado aí até para SpaceX. Se você olhar aí a banca SpaceX com até a diagramação, tudo, tá muito parecido com a parte da turminha aí que prestou também para SpaceX. Ok? Dá a mão lá. 11. Considere um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, sendo H o pé da altura relativa à hipotenusa, sabendo que a distância de AH é 6, que BH vale 2, o produto dos comprimentos dos catetos é igual a... Então, vamos pensar assim, ó. Isso aqui é um problema clássico de triângulo retângulo com as relações métricas, né? Então vamos colocar o ângulo reto aqui, vamos chamar isso aqui de A,
E aí o B e o C eu coloco em qualquer lugar, beleza? Então tem ali o AB e o C, que é o nosso triângulo. A ordem vai importar alguma coisa aqui no B e no C? Não. Bom, tem um H, que é o pé da altura, que é relativa a quem? A hipotenusa. Então nós vamos descer aqui, ó, uma altura, né? Hzinho, e isso aqui forma 90 graus. Legal. Dados do problema. Essa distância AH vale 6. E a distância BH, que eu chamei aqui, vale 2. Beleza? O que ele quer, na verdade, vamos chamar aqui de um Bzinho e de um Czinho, que são os catetos. O que ele está procurando é a multiplicação desses dois termos. Edu, como é que a gente resolve isso? Então vamos lá por partes. A gente conhece algumas relações métricas, tá? Uma delas é a média geométrica, que envolve a altura e envolve aqui as projeções ortogonais. Isso aqui é o famoso T invertido, né? Olha lá, ó, isso aqui é o T invertido. O que é esse T invertido? Você pega esse cara ao quadrado e multiplica por esses dois aqui, ó. Então isso aqui é h quadrado, seria o 2 vezes x. Só que o nosso h eu sei quanto é. Isso aqui é 6. Então 6 ao quadrado dividido por 2, eu vou descobrir que o x vale 18. Legal, x vale 18. Uma das maneiras mais rápidas de resolver isso aqui agora é o seguinte. Nós conhecemos uma relação em que a hipotenusa vezes a altura é a multiplicação dos catetos. Mas espera aí, o que eu quero é justamente a multiplicação dos catetos. Então não preciso vir aqui e encontrar cada um dos catetos. Eu posso matar direto, ó. Quem é a hipotenusa agora? A hipotenusa é toda essa distância, onde aqui mede 18, aqui mede 2. Então a nossa hipotenusa mede 20. A nossa altura mede 6. Ah, sacada, Ledu! B vezes C é igual a 120 e eu resolvi isso de maneira bem rápida. Não disse fácil, mas rápida. Se eu sei as relações métricas, olha só que bacana, usei duas relaçõezinhas aqui e resolvi. Nenhum problema que você viesse aplicar essas relações para o B quadrado, que é a outra média geométrica, né? B quadrado é a sombra que ele faz, ou a projeção ortogonal vezes a hipotenusa, a mesma coisa aqui, depois multiplicar. Só que você demorar um tempinho maior. Então, por aqui sai bem mais fácil, mais rápido. Vai, fácil não, porque depende para quem, mas sai bem mais fácil. E aí, mais uma questão resolvida. Vem comigo no Tchurururu. Loucura, loucura. Não esqueça, hein? Se você ainda não está inscrito no nosse canal, ajuda a gente aí, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, ajuda a gente a divulgar cada vez mais aí o nosso canal no YouTube. E também no Instagram, estamos lá, junto com você. Observe o seguinte, ó. A questão número 12, ele está dizendo que existe o gráfico, ele coloca aqui assim, ó, o gráfico de uma função onde é o v da vitória, né? E isso aqui é minha função f de x igual a módulo de x. Isso aqui ele deu no problema. Qual seria o gráfico da função módulo de x mais 1? Então, antes de mais nada, se você ficar meio em dúvida, o x mais 1 está somando fora do módulo ou está dentro do módulo? Ele está dentro do módulo. Então, na verdade, o que nós teríamos aqui seria o seguinte, ó. Vamos pensar na função mais simples. F de x igual a x mais 1 sem o módulo. Como é que a gente resolveria esse problema? Percebe que o azinho é positivo e esse é o nosso 1. O que significa? Qual que é o zero da função? X mais 1 é zero quando x for menos 1. Então significa que eu vou ter uma reta que vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Vai passar aqui pelo menos 1. Como trata-se de módulo, o que acontece com o módulo? Ele vai fazer o v da vitória, ó. Então, quando eu estou somando um bzinho qualquer, eu vou estar sempre aqui à esquerda, na parte negativa. Quando eu estiver subtraindo um bzinho qualquer, eu vou para a parte direita. Então agora você só vai ter que olhar aí nas alternativas, o v da vitória passando em cima do menos 1. E aí a alternativa aqui, virando a página, vai ser lá a alternativa do item E. Muito legal. Beleza? Já estamos aí com um tempinho bom na nossa live e legal, tá curtindo bem aí, uma galera assistindo a gente, muito obrigado. De novo, se inscreva aí no nosso canal, se inscreva no Instagram, Bizu do Ledu. Também, se você aí está querendo fazer o Enem, e nós temos aí praticamente 2 meses para o Enem,
tem um curso nosso aí, muito bem preparado, com carinho para você, né? Rumo ao 1000, tá lá no Hotmart e que tá aí também na nossa descrição. Passa lá. Super lançamento, valor promocional, valor baratinho, de 469 nós estamos fazendo vamos baixar, R$ 99,90, em 4 vezes ainda. Todo o curso aí com base e foco para vocês super bem. Eu sei que aqui nós estamos falando da ESA, mas o Enem também é uma chave aí para quem de repente não entra aí dentro do militar, ele pode cursar em uma universidade através do Enem. Faça o nosso curso, tá barato, já já essa promoção vai acabar. E aí voltamos para o nosso 469. Espero lá. E aí, vamos lá. Edu, nossa, módulo de novo. Questão número 13, ó. Eu quero o produto de todos os números reais que satisfazem a equação modular 3x menos 12 igual a 18. Nossa, aqui é mamão com açúcar, hein? Como assim mamão com açúcar? Olha só que interessante. 3x menos 12, eu vou dizer que ele é igual a 18, que é a primeira lógica. Mas como isso aqui é um módulo, esse mesmo 3x menos 12, ele pode ser igual ao famoso menos k. Então, módulo, né? Só para a gente relembrar, ó, módulo de x é igual a k quando? Quando o x é o próprio k ou quando o x é o menos k. Então, é isso que eu fiz, ó. 3x menos 12 é 18, 3x menos 12 é igual a menos 18. Vamos resolver? Então, nós vamos ficar aqui com 3x igual a 18 mais 12. O x vai ser 30 dividido por 3, então nosso x vale 10. Então, isso aqui é uma solução. Do outro lado, 3x vai ser menos 18 mais 12. Então, o x vai dar menos 6 dividido por 3, o x vale menos 2. Legal. O que eu pedi? O produto de todas as soluções. Então, o que a gente quer é a multiplicação desses dois termos. 10 vezes menos 2, a solução que a gente está procurando é o menos 20. Que, no nosso caso aqui, é a alternativa letter C. Oh, loucura, loucura, hein? Beleza? Tá aí, resolvidinho, mais um. E agora, nós vamos aí para o nosso último exercício, hein? Último exercício, que é o número 14. Vamos lá. Número 14 diz assim: o valor de uma viatura militar decresce linearmente com o tempo. Opa, função linear. Bacana, hein? Se hoje ela custa $50 mil e daqui a 5 anos ela vai valer apenas $10 mil, qual seria o valor dessa viatura daqui a 3 anos? Você pode até pensar aqui em várias maneiras de resolver isso. Você pode pensar assim. Primeiro, vamos pensar no gráfico. 50 mil, em 5 anos, ela vai valer 10 mil. Beleza? Então, quando a gente está falando aqui, isso aqui está em $1.000, belezinha. Tá. Perceba que o que eu quero é qual o valor dele daqui a 3 anos. É uma função linear, então a gente poderia pensar aqui em tentar descobrir a função dessa maneira, ó. F de x igual a x mais b. Esse é um caminho. Acho a função, porque eu tenho os dois pontos, ó. Eu tenho essa coordenada 5 e 10, tenho essa coordenada 0 e 50 e eu posso ir lá e achar. Outra maneira é, onde corta o eixo y é o nosso bzinho. Então a minha função aqui já estaria nesse formato, ó, ax mais 50. Então faltaria só pegar e substituir esse ponto e achar a função. Esse é um caminho. O outro caminho, como isso aqui é linear, observe que quanto é que eu tenho daqui para cá, ó. Qual foi o decaimento aqui? Eu posso achar o nosso coeficiente angular, o mzinho, ou até aquele azinho mesmo ali. Percebe que o nosso coeficiente angular vai ser a variação em y. Quanto que ele variou? 50 menos 10. E aqui, quanto que ele variou? 5 menos 0. Correto? E aí o que acontece? Isso aqui me dá uma variação de 40 dividido por 5. Ele tem uma variação de 8.000, né? 8, só que eu vou colocar em 1000 aqui porque é 8.000, tá? Então a resposta é 8. Vou deixar 8 por enquanto. Mas isso aqui, como eu estou trabalhando em 1000, então eu vou deixar aqui como 8.000. Legal. Percebe que a cada ano eu perco 8.000. Então, quantos anos vão se passar? 1, 2, 3. Então eu vou perder 8
eu vou perder 8 e eu vou perder 8. Então, quanto eu estou perdendo? Eu estou perdendo 3 vezes 8, 24. Eu comecei com 50 e eu perdi 24, então me sobrou aqui 26 mil. Isso é uma maneira de fazer sem jogar na fórmula. A outra maneira de fazer é substituir aqui, agora que eu achei o coeficiente angular que é 8, a minha função ficaria f de x igual a 8x mais 50, e aí eu coloco o valor desse resultado. Só lembrando que agora eu não posso colocar o 8 como positivo, porque como isso aqui é decrescente, o meu azinho aqui, ó, ele passa a ser negativo. Então seria 10 menos 50. Eu não me preocupei com o valor, porque eu ajustei o 8 negativo aqui. Mas o correto seria 10 menos os 50, né? Que é a variação, porque o coeficiente angular, o ângulo está aqui, então eu quero de fora. E aí isso aqui ficaria, qual seria o f de 3? Isso seria 8 vezes 3 mais 50. Então 24, isso aqui o f de 3 daria 26. Só que lembrando que a gente está em 1000, então essa é uma outra maneira de fazer. Tá ok? Muito obrigado por você ter ficado com a gente aqui até o final. Deixe seus comentários aí. Se tiver alguma dúvida, coloca, que a gente vai poder estar interagindo e te ajudando. Se inscreve no nosso canal, caso você não tenha inscrito. Se você gostou, deixa aquele like para poder fortalecer o canal. Se também não gostou, não tem problema nenhum, deixa o dislike, mas diga por quê, né? Que é importante para a gente estar sempre melhorando. E lembrando, temos aí o nosso curso também, se for interessante, acesse lá, tem algumas aulas que você pode assistir durante 7 dias aí, gratuito, né? Se você não gostar, o seu dinheiro é devolvido. Eu acredito que você vai gostar, mas se você não curtir, não tem problema nenhum, o dinheiro é devolvido para você, que vai prestar de repente aí um Enem da vida, tá bom? Muito obrigado, fique conosco até o nosso próximo episódio aí de Bizu do Edu, vem comigo no Tiro do Edu. Tchau, valeu, obrigado, hein, tchau!